Olá, mentes curiosas do universo! Sejam bem-vindos ao canal Mente Espanto. Muitos já ouviram falar do enigmático sinal UAU, uma poderosa e breve transmissão de rádio detectada vinda do espaço em 1977, que até hoje desafia uma explicação definitiva. Mas o que poucos sabem é que décadas depois, uma teoria audaciosa proposta por um proeminente astrônomo de Harvard sugeriu que a fonte desse sinal poderia ser um objeto que só foi descoberto recentemente, um visitante de outro sistema estelar que estava de passagem pelo nosso quintal cósmico. A ideia de que uma potencial mensagem alienígena e um cometa interestelar pudessem estar conectados por uma incrível coincidência cósmica abriu um novo e fascinante capítulo em um dos maiores mistérios da astronomia moderna, levantando a questão: estaria a resposta para o sinal UAU viajando silenciosamente pelo nosso sistema solar todo esse tempo? Nesta jornada, vamos mergulhar fundo na história por trás dessa hipótese extraordinária. Começaremos revisitando o momento exato em que o sinal UAU foi captado, entendendo por que ele foi tão especial e diferente de tudo que já havíamos detectado. Em seguida, vamos conhecer o enigmático objeto interestelar conhecido como 13I/Atlas, um mensageiro de um sistema solar distante. O ponto alto de nossa exploração será a análise da surpreendente conexão matemática e posicional entre o sinal de 1977 e a trajetória desse cometa. Investigaremos os argumentos, liderados pelo físico Avi Loeb, que defendem essa ligação, e também a resposta da comunidade científica, incluindo as tentativas de usar nossos mais poderosos radiotelescópios para confirmar ou refutar essa teoria. Ao final, teremos um panorama completo sobre se essa intrigante ideia é uma pista revolucionária ou apenas uma fascinante coincidência cósmica. Queremos muito saber o que você pensa sobre este mistério. Você acredita que o sinal UAU foi uma mensagem de uma civilização inteligente, um fenômeno natural raro ou algo completamente diferente? E a ideia de que um cometa interestelar possa ser a fonte parece plausível ou ficção científica demais? Deixe sua teoria. Suas dúvidas ou qualquer pensamento sobre o assunto nos comentários abaixo. Nós lemos atentamente o que vocês escrevem e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários, pois o diálogo com vocês enriquece nossa exploração do universo. Tudo começou na noite de 15 de agosto de 1977, no Observatório Big Ear da Universidade Estadual de Ohio. Um radiotelescópio do tamanho de 3 campos de futebol estava silenciosamente escaneando os céus. Sua missão, parte do Projeto 7, a busca por inteligência extraterrestre, era ouvir qualquer sinal de rádio artificial vindo do espaço profundo. Naquela noite, ele captou algo extraordinário. Por 72 segundos, o telescópio registrou uma transmissão de rádio extremamente forte e de banda estreita, na frequência de 1420 MHz. Essa frequência é significativa porque corresponde à linha de hidrogênio, o elemento mais abundante do universo, e os cientistas teorizavam que qualquer civilização avançada poderia usá-la como um canal de encontro cósmico para comunicação. O astrônomo Jerry Ehman, que revisava os dados impressos alguns dias depois, ficou tão chocado com a intensidade e a clareza do sinal que circulou a sequência de caracteres 6ϵQJ5 no papel e escreveu UAU na margem. O nome pegou e o mistério nasceu. O que tornou o sinal UAU tão especial não foi apenas sua força, que era mais de 30 vezes superior ao ruído de fundo do espaço profundo, mas sua natureza. Os sinais de rádio naturais, como os emitidos por quasares ou pulsares, tendem a ser de banda larga, espalhando-se por várias frequências. O sinal UAU, no entanto, era de banda estreita, confinado a um canal muito específico, uma característica que os cientistas associam a uma transmissão artificial. Além disso, ele apareceu e desapareceu abruptamente, durando exatamente o tempo que o telescópio Big Ear levava para varrer um ponto no céu.
quando os astrônomos apontaram o telescópio de volta para a mesma região da constelação de Sagitário. Dias, meses e anos depois, sinal nunca mais foi detectado. Essa natureza transitória e única só aumentou seu mistério. Ele se tornou o mais forte candidato a uma mensagem extraterrestre já registrado, um sussurro cósmico que nunca se repetiu, deixando os cientistas com uma pergunta que ecoa há décadas: quem ou o que enviou aquele sinal? Avancemos no tempo para o ano de 2019. Um sistema de levantamento astronômico chamado ATLAS, sigla para Sistema de Alerta Último de Impacto Terrestre de Asteroide, projetado para detectar objetos próximos à Terra, encontrou algo incomum. Era um cometa, mas sua trajetória era estranha. Análises posteriores de sua órbita revelaram que ele não era do nosso sistema solar. Sua trajetória era hiperbólica, o que significa que ele estava se movendo rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol. Ele veio do espaço interestelar, fez uma visita única ao nosso sistema e estava destinado a voltar para as profundezas da galáxia. Este visitante foi nomeado 13/Atlas, o terceiro objeto interestelar já confirmado a visitar nosso sistema, depois do famoso Oumuamua e do cometa Borisov. Diferente do Oumuamua, que era um objeto rochoso e alongado, e de Borisov, que se comportava como um cometa típico, o 13/Atlas apresentava suas próprias peculiaridades, aumentando o fascínio dos astrônomos por esses raros mensageiros de outros mundos. A grande revelação, a conexão que une esses dois eventos separados por mais de 40 anos, veio de Avi Loeb, um físico teórico da Universidade de Harvard, conhecido por suas ideias provocativas, especialmente sua sugestão de que o Oumuamua poderia ser uma sonda alienígena. Loeb e seu colega, ao analisar a trajetória do 13/Atlas, decidiram rastreá-la para trás no tempo. Eles calcularam onde o cometa estaria no céu em 15 de agosto de 1977. O resultado foi surpreendente. Naquele dia, o cometa interestelar estava posicionado muito próximo da mesma região do céu de onde o sinal WOW se originou. A separação angular entre a fonte do sinal e a posição calculada do cometa era de apenas alguns graus. Para entender o que isso significa, imagine o céu noturno como um grande domo. A chance de duas direções aleatórias no céu estarem tão próximas uma da outra é extremamente baixa, calculada por Loeb em cerca de 0,6%. Era uma coincidência estatisticamente improvável. A hipótese levantada por Loeb, então, era a seguinte: e se o sinal WOW não tivesse vindo de uma estrela distante na constelação de Sagitário, mas sim de um objeto muito mais próximo, que estava passando por aquela região do céu naquele exato momento? E se esse objeto fosse o 13/Atlas? A teoria era tentadora, porque resolvia um dos maiores problemas do sinal WOW: a sua não repetição. Se a fonte fosse um objeto em movimento, como um cometa interestelar, faria sentido que o sinal só tivesse sido detectado uma vez, pois a fonte não estaria mais lá quando os telescópios olhassem novamente. A ideia não era necessariamente que o cometa em si fosse uma espaçonave, mas talvez ele carregasse algum tipo de tecnologia, uma sonda ou um transmissor, que emitiu o sinal ao passar por nós. Essa proposta transformou o cometa de um mero objeto de curiosidade astronômica em um suspeito principal em um dos casos não resolvidos mais famosos da ciência. Diante de uma hipótese tão ousada, a comunidade científica agiu da única maneira que sabe: testando-a. A ideia de que o objeto em nosso próprio sistema solar pudesse ser a fonte de um sinal misterioso não era totalmente nova. Em 2016, uma teoria sugeriu que o sinal WOW poderia ter sido causado pela nuvem de hidrogênio de um cometa passando em frente ao telescópio. No entanto, essa explicação foi amplamente desacreditada,
pois cometas não emitem na frequência específica e de banda estreita do sinal UAU. A proposta de Loeb era diferente, pois não dependia de um fenômeno natural do cometa, mas sim da possibilidade de uma tecnologia a bordo dele. A melhor maneira de verificar isso seria escutar o 13I/Atlas diretamente. Se ele tivesse um transmissor de rádio ativo, mesmo que fraco, nossos modernos e sensíveis radiotelescópios deveriam ser capazes de detectá-lo. Assim, os astrônomos do projeto Breakthrough Listen, uma iniciativa de US$100 milhões dedicada à busca por inteligência extraterrestre, e outros observatórios, como o Allen Telescope Array, apontaram suas antenas para o cometa 13I/Atlas. Eles realizaram observações detalhadas, varrendo uma ampla gama de frequências de rádio em busca de qualquer sinal artificial vindo da direção do cometa. As expectativas eram altas. Se um sinal fosse detectado, seria uma das maiores descobertas da história da humanidade. No entanto, após horas de escuta atenta, os resultados foram conclusivos. Silêncio absoluto. Nenhum sinal de rádio, nenhuma transmissão artificial, nenhuma evidência de qualquer tecnologia foi detectada vindo do 13I/Atlas. A ausência de um sinal não prova que o cometa não emitiu o sinal UAU em 1977. O transmissor poderia ter quebrado ou sido desligado, mas enfraqueceu significativamente a hipótese. Sem uma evidência de rádio, a conexão permanecia apenas uma interessante correlação posicional. Apesar da falta de evidências de rádio, o estudo do 13I/Atlas continuou a ser uma prioridade. Pela primeira vez, tínhamos a chance de estudar um objeto interestelar com um aviso prévio considerável, permitindo que uma frota de observatórios terrestres e espaciais se preparasse para sua passagem. A Agência Espacial Europeia, a ESA, apontou sua sonda JUICE, que estava a caminho de Júpiter, para observar o cometa. A NASA também utilizou suas sondas em órbita de Marte, como a Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) e a Mars Express, para coletar dados. A razão para tanto interesse é que esses objetos são cápsulas do tempo de outros sistemas solares. Estudar sua composição química e física pode nos dar pistas valiosas sobre como outros sistemas planetários se formam e evoluem. Informações que não podemos obter de nenhuma outra maneira. A resolução da MRO, por exemplo, de cerca de 30 km por pixel, ofereceu uma visão sem precedentes de um corpo vindo de outra estrela. Os dados coletados por essas missões revelaram que o 13I/Atlas era, em muitos aspectos, um cometa. Ele liberava gás e poeira à medida que se aproximava do Sol, embora de forma um tanto anêmica em comparação com os cometas do nosso próprio sistema solar. Sua composição não mostrou nada de extraordinariamente anômalo que sugerisse uma origem artificial. Ele parecia ser um pedaço de rocha e gelo expulso de seu sistema estelar de origem, talvez por uma interação gravitacional com um planeta gigante, e tizagou pela galáxia por milhões ou talvez bilhões de anos antes de cruzar nosso caminho. A investigação científica, embora não tenha encontrado nenhuma arma fumegante tecnológica, nos proporcionou uma riqueza de informações sobre a natureza dos visitantes interestelares, mostrando que nosso sistema solar não está isolado, mas faz parte de uma grande comunidade galáctica de objetos que ocasionalmente trocam de lugar. Então, onde isso nos deixa com o mistério do sinal UAU? Se o 13I/Atlas não é a resposta, o que poderia ser? As teorias continuam a ser debatidas. Uma possibilidade é que o sinal tenha sido uma interferência terrestre, que se refletiu em algum detrito espacial e foi captada pelo telescópio, embora nenhuma fonte de interferência tenha sido identificada. Outra ideia mais exótica é que o sinal foi real, mas foi um evento astrofísico único e extremamente raro, que ainda não compreendemos, como uma explosão de raios gama interagindo com uma nuvem de hidrogênio de uma maneira muito específica.
E claro, a possibilidade que capturou a imaginação do público por décadas permanece: a de que foi uma transmissão deliberada de uma civilização extraterrestre. A verdade é que, sem dados adicionais, sem uma repetição do sinal, o sinal UAU provavelmente permanecerá um enigma. A história da conexão proposta entre o sinal UAU e o cometa 13/Atlas é um exemplo perfeito de como a ciência funciona. Uma observação misteriosa leva a décadas de perguntas. Uma nova descoberta, o cometa interestelar, oferece uma nova peça para o quebra-cabeça. Uma hipótese criativa e testável é proposta, conectando os dois. E, finalmente, essa hipótese é rigorosamente testada com as melhores ferramentas disponíveis. Mesmo que o resultado tenha sido negativo, o processo em si foi valioso. Ele nos forçou a olhar para um velho mistério de uma nova maneira e nos incentivou a estudar um raro visitante cósmico com um detalhe sem precedentes. A ciência não se trata apenas de encontrar as respostas certas, mas também de fazer as perguntas certas e seguir as evidências aonde quer que elas levem, mesmo que o destino seja a incerteza. O legado do sinal UAU e do 13/Atlas é, portanto, duplo. O sinal continua sendo um farol de esperança e mistério na busca por vida fora da Terra. Um lembrete tantalizante de que pode haver algo ou alguém lá fora tentando se comunicar. O cometa, por sua vez, abriu uma nova era na astronomia, a era do estudo de objetos interestelares. Ele e seus sucessores nos permitirão, pela primeira vez, analisar amostras de material de outros sistemas solares sem sair do nosso. Cada novo visitante nos ensinará mais sobre a diversidade de mundos na nossa galáxia. E quem sabe, talvez um dia um desses mensageiros cósmicos traga consigo não apenas informações sobre a química de sua estrela-mãe, mas também uma resposta definitiva para a pergunta que Jerry Ehman fez sem querer naquela noite de agosto de 1977. A busca continua e o universo, com seus vastos mistérios, ainda tem muitas surpresas guardadas para nós.